Nós vamos abrir nossa Bíblia na primeira epístola que Paulo escreveu à igreja em Tessalônica. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 a 3. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 1 até o versículo 3. O Mateus vai estar tentando projetar aí. Essa semana deve chegar uma placa de computador nova. Vamos estar trocando esse equipamento aí que já está um tanto desgastado. Igreja é incrível, gente. É tanto problema que dá em computador, é tanto problema que dá em ar-condicionado, é tanto problema que dá em som. Se não fosse teus dízimos e tuas ofertas, a igreja não sobreviveria, com certeza. Esse ano nós gastamos quase 10 mil em ar-condicionado e já deu problema. Só está funcionando um lado novamente. Mas esperamos que o técnico essa semana dê um jeito. É incrível, gente. O que mais dá problema é ar-condicionado na igreja. E aqui na igreja nós temos pelo menos 5 ou 6 equipamentos, incluindo o departamento infantil. Tem ar-condicionado na bateria, tem ar-condicionado aqui, tem 2 aqui, 2 no departamento, 1 no departamento infantil. E hora que dá problema é terrível. Mas vamos ver se essa semana a gente consegue resolver. Então, se você estiver sentindo um pouco de calor, é porque esse lado aqui está sem o ar-condicionado funcionando, só do lado de cá. Quem sentou do lado de cá, então, saiu bem. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, os versículos de 1 até o versículo 11. E o computador não está ajudando mesmo. Um problema de placa. Mas essa semana já deve chegar uma placa nova que nós compramos. Diz assim o texto da palavra de Deus, já que não dá para a gente acompanhar aí pelo telão. Ouça. Amém? Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo algum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês
estão fazendo. Curve sua cabeça junto comigo e ore para que o nosso doce amigo, consolador e companheiro Espírito Santo possa estar iluminando os nossos corações, para que essa palavra, essa boa semente caia em solo frutífero e venha produzir os frutos para o qual essa palavra está destinada. Oramos para que nenhuma distração, nenhuma interferência do mal, nenhuma interferência maligna, seja interna ou externa, possa tirar a nossa atenção dessa palavra e assim possamos sair daqui abençoados e edificados. Oramos, ó Senhor, por todos aqui, por todos os que estão acompanhando essa transmissão, por todos aqueles que ainda irão acompanhar essa transmissão. Oramos pela paz de Israel, que vive um momento muito difícil, mas nós estamos intercedendo para que o guarda de Israel, que não dormita, não cochila, ele possa estar dando livramentos para esta nação. Oramos pelo nosso país, para que nós possamos viver dias tranquilos, para que possamos ter a liberdade, continuando a ter a liberdade de podermos pregar essa palavra, para que vidas sejam alcançadas, sejam libertos os do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso querido Brasil. Oramos por todos e em nome de Jesus abençoamos as famílias, amém. Quem veio na quinta-feira, lembra-se muito bem que eu fiz a seguinte pergunta, queridos, e hoje eu faço a mesma pergunta: o tão famigerado dia 8 de abril causou temor, causou espanto, causou em alguns de vocês apreensão? A mesma pergunta eu faço, sim ou não? Pastor, mas o que teve esse 8 de abril? Nada, a não ser um eclipse total do sol. A lua encobriu totalmente o sol, mas esse eclipse só pôde ser visto em algumas cidades americanas, aqui não. Mas mesmo assim, não faltou pessoas que começaram a armazenar combustível, água e alimentos, e velas, temendo que uma tão falada escuridão viesse por esses dias, que as pessoas ficassem sem luz em casa, sem alimento, sem possibilidade de comprar alimento ou combustível. E pasmem, muitas famílias no Brasil fizeram isso. E eu dizia assim: olha, se as pessoas se preparassem espiritualmente, como se preparam materialmente, quando ocorrem esses boatos, quando ocorrem essas coisas, o mundo estaria bem melhor. Aí eu complementava dizendo assim: agora, o que deu, ou o que dá-nos a certeza de que Jesus não voltaria nesse dia 8 de abril, ou a grande tribulação não começaria no dia 8 de abril. O que nos dá essa certeza? O que dá a certeza para você que a grande tribulação ainda não começou? O que dá a certeza para você que Jesus não iria voltar no dia 8 de abril e nem a grande tribulação começar? E algumas pessoas responderam: um fato que Paulo fala nesse texto da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, que nós lemos agora. Qual é esse fato que marca o início da grande tribulação e a certeza que Jesus voltará 7 anos depois? Qual é o fato? O aparecimento do anticristo, do homem do pecado. Assim que esse assim que esse sujeito aparecer, inicia-se a grande tribulação. Pastor, quando isso acontecer, nós já seremos arrebatados. Não. Infelizmente não. Se você aprendeu assim até hoje, você aprendeu errado. Eu também por muitos anos aprendi assim, queridos.
Eu aprendi que nós, os cristãos, seríamos arrancados da terra antes da grande tribulação, que nós não iríamos ver o mal, que nós não iríamos ver o anticristo. Mas infelizmente não será assim, queridos. Eu sinto lhes dizer que nós todos deveremos estar preparados, e eu estaria pecando se eu não estivesse te alertando, te preparando para isso. Prepare-se. Agora, queridos, vocês viram o que aconteceu de sexta para sábado? Centenas e centenas de mísseis portando armas destrutivas sendo direcionados contra Israel, vindo do Irã, que é o inimigo número 1 de Israel, o país que mais odeia Israel. E olha aqui para esses mísseis e esses drones chegarem do Irã até Israel, eles tiveram que viajar muitos quilômetros, passaram por cima de vários países. Interessante, queridos, quando chegaram em Israel, mais de 90% deles, ou 99%, foram interceptados pelos Iron Domes, ou os domos de ferro, aquela proteção ultra sofisticada que a nação de Israel tem, e que é o sonho de consumo de todas as nações que correm perigo de guerra. Ou seja, é como se fosse um jogo de videogame, você assistindo aqueles mísseis caindo sobre Israel, Israel interceptando um por um. É como aqueles joguinhos de videogame que a gente brincava nos tempos atrás, cada um sendo interceptado. E olha, que testemunhos já foram dados, relatos de pessoas que viram a mão de Deus interceptando alguns mísseis. Por quê? Porque esse sistema do Iron Dome, ele não é 100% eficaz, ele é uns 90 e pouco por cento eficaz, mas 10% que faltam de eficácia para esse sistema de defesa, tem a mão de Deus ali protegendo Israel. Exemplo: quando mísseis estavam sendo enviados ali da região da faixa de Gaza para Israel, não foi uma, não foi duas, mas foram várias pessoas que viram esses Iron Domes falhando na interceptação de alguns mísseis, e eles pensaram: pronto, agora esse míssil vai vir direto para Tel Aviv e vai acabar com tudo. E Tel Aviv é a cidade de Israel onde tem um aeroporto, onde tem grandes centros comerciais, é a cidade que tem assim uma grande importância para Israel e uma grande população. Imagine esses mísseis caindo ali, destruindo tudo. Então, quando essas pessoas viram, e os responsáveis pelo sistema de segurança da nação perceberam que esses Iron Domes estavam falhando, pensaram: agora é a destruição. Mas inexplicavelmente, sobrenaturalmente, naquele momento que os mísseis iam cair sobre a nação de Israel, veio um vento muito forte mesmo, e aquela corrente de vento acabou afastando aqueles mísseis e direcionando-os para o mar. Olha só, gente, é a mão de Deus ou não é? Então os 10% que faltam de eficácia para esse sistema de defesa da nação de Israel, Deus completa. Por Israel ser a menina dos olhos de Deus, a nação que Deus ama e protege, como se fosse a própria menina dos olhos, Deus se encarrega de os proteger. É incrível, gente. Agora, queridos, eu queria fazer mais uma pergunta para vocês, para ver se vocês estão espertos mesmo. Queridos, o que nos dá a certeza que Jesus não voltará num momento de guerras?
num momento de rumores de guerras, como é falado em Mateus capítulo 24. Será que alguém pensava aqui que Jesus iria voltar num momento de tensões mundiais, num momento de guerras, rumores de guerras? Sim ou não? Vocês pensavam? Não. Jesus voltará. Voltando, olha, o cenário de guerra é o cenário do aparecimento do anticristo, não de Cristo. Cristo voltará no momento em que estará tudo em paz, porque esse cenário de guerras é o tempo, é o momento oportuno para a aparição do anticristo, que vai conseguir fazer um acordo de paz com todas as nações. Antes da volta de Cristo, e bem perto agora, acontecerá uma batalha, grande batalha mundial. Pode ser essa aí que as nações já estão se preparando. E essa batalha mundial está descrita no capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel. É a chamada batalha de Gog de Magog. São mais ou menos 7 nações que estão acima, na parte norte de Israel, vindo contra Israel. Entre eles, a Rússia, olha a Rússia, China, Irã, olha o Irã. Eu queria deter a nossa atenção somente nessas 3: China, Rússia e Irã. A Rússia já está em guerra há algum tempo e já se preparando para um conflito com outras nações. O Irã já deu o ar da sua presença aí, mostrando que ele também já está preparado. A China, sem comentários. Queridos, essas 3 principais nações, junto com mais 4, vão atacar Israel. Os Estados Unidos já determinou apoio incondicional a Israel. Eles entrariam aqui do lado da América. Alguns países vão estar do lado dessas 7 nações que virão contra Israel. Outros vão estar a favor de Israel. Muito poucos. Talvez só os Estados Unidos, talvez Inglaterra, por ser aliada dos Estados Unidos, talvez. Mas queridos, nessa batalha, Deus vai dar uma vitória tão retumbante para a nação de Israel, que será algo espantoso, algo assim que ninguém poderia imaginar. Como em outras guerras bíblicas, Deus deu vitórias sobrenaturais para Israel. Deus já deu vitória para Israel com uma avalanche de pedras descendo de montanha. Deus já deu vitórias para Israel usando os agentes da natureza. Deus já deu vitórias a Israel usando o seu exército de anjos. E nessa batalha, a última grande batalha mundial, chamada Gog de Magog, Deus também manifestará o seu poder a favor da nação de Israel. Quando será essa batalha, pastor? Não sei, pode acontecer esse mês, pode acontecer mês que vem, esse ano, o ano que vem, mas uma coisa eu sei, está bem perto mesmo. Nessa batalha Jesus aparecerá? Não. Será mais uma batalha que intensificará, mostrará ao mundo a necessidade de um pacificador. E é nesse cenário que o mundo não estará mais aguentando tantas guerras, porque especialistas dizem que o mundo não suportará mais tantas guerras. Então, nesse cenário, as nações clamarão por alguém que venha trazer paz, que venha pacificar.
entre uma e outra nação. E é nesse cenário que aparecerá o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo, descrito aqui na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 5, e em tantos outros textos da Bíblia. Esse homem conseguirá pacificar as nações, ele conseguirá trazer paz. E aí acontece isso que nós lemos aqui nesse texto: quando todos estiverem dizendo paz, finalmente paz, finalmente alguém consertou tudo, finalmente alguém botou ordem na casa, finalmente paz. Será aí nesse momento que virá repentina destruição. O que acontecerá então nesse momento, pastor? Deus enviará dos céus o seu juízo, as 7 taças da ira de Deus, as 7 trombetas, tudo isso ocorrerá na abertura dos 7 selos, e aí então virão flagelos sobre o mundo, e aí então virão cataclismas, eventos desordenados da natureza, e aí sim, 1/3 da humanidade será ceifado, 1/3 dos animais, 1/3 das espécies que vivem nas águas, 1/3 das espécies que voam sobre os céus. O mundo estará numa grande desordem. E aí, quando todos se voltarem novamente contra Israel, porque sempre eles acham que a culpa é de Israel, Israel é atacado, Israel é culpado, Israel sofre uma injustiça, Israel é culpado, tudo, porque é a nação de Deus. Então, quando todos esses eventos estiverem acontecendo, que os judeus perceberem que aquele que eles acreditaram ser o anticristo, ser o Cristo, não é o Cristo, mas é o anticristo, aí eles se voltarão contra o anticristo, e todas as nações se voltarão contra Israel. Aí sim, será neste cenário que Jesus aparecerá, para trazer socorro a Israel, e para finalmente nos arrancar desse mundo. Aí chegou a nossa vez, queridos, aí chegou a nossa vez, aí seremos arrebatados, arrancados desse mundo. Os judeus finalmente reconhecerão Jesus como o Yeshua HaMashiach, o Messias. Então, queridos, acontecerá a destruição dessa terra, julgamento dos ímpios, tudo será aniquilado, conforme está escrito na profecia que Pedro, apóstolo, deixou escrito. Os elementos da terra ardendo se fundirão, tudo será queimado, e então o nosso Deus, o grande Senhor, instituirá novos céus e nova terra, e nesses novos céus e nessa nova terra, nós seremos como os anjos. Amém? Queridos, esta é a saga que continua, e nós temos o privilégio de ser a geração que está vivendo esse capítulo da história, o capítulo das dores de parto. Ainda não chegou a hora do parto, mas as dores estão se intensificando, em maior intensidade, e repetidas vezes. Cada fato que acontece no mundo é uma intensificação das dores de parto, e nós estamos vivendo essa época. Queridos, nós somos privilegiados, sabe por quê?
Nós já conhecemos o fim da história. Eu li o último capítulo da história. Nós lemos o último capítulo da história. Ele voltará para nos salvar. Ele voltará para reinar sobre este mundo. Ele voltará para fazer justiça. Aleluia! Esse é o capítulo final. E nós já lemos, nós já sabemos. Então, o recado do Senhor Jesus para nós é: não temas, igreja do Senhor, não tenhas medo, não fiquem apavorados. Lá no primeiro século, o apóstolo Paulo, ele já alertava os irmãos: não se perturbem, quer por carta, por epístola, de alguém que escreva, até mesmo dizendo vir de nós, que nada vos perturbe. Sabe, queridos, o que nós precisamos fazer nesses dias das dores de parto, nesses dias em que estão se intensificando esses sinais? Nós temos que nos preparar, como a mulher que vai dar à luz. Ela está se preparando, ela prepara o seu enxoval, ela prepara a malinha que ela vai levar quando chegar a hora de ir para o hospital. As irmãs aí já sabem disso, como sabem, né? Ela prepara tudo, o local onde ela quer ter o parto, o médico com o qual ela quer ter esse parto, prepara tudo, o que a criança vai precisar, o que ela vai precisar. Assim somos nós, queridos, nós temos que estar preparados. E alguns recados o apóstolo Paulo nos deixa sobre como nós devemos estar preparados para este dia. E o primeiro conselho do apóstolo Paulo está exatamente na carta que ele escreveu aos Efésios, capítulo 4, versículos 21 a 32, que eu passo a ler agora. Efésios 4, 21 a 32, que nos diz assim: se é que o tendes ouvido a Cristo e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que, olha o que devemos fazer: deixar a mentira, falar a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Queridos, tudo isso aqui que nós lemos fala de relacionamentos. Se há uma coisa que nós precisamos fazer para estarmos preparados para a volta de Cristo, é consertarmos nossos relacionamentos. Tudo isso aqui que nós lemos fala de relacionamento, queridos. Deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo. Irai-vos e não pequeis. Não furtar, não falar nenhuma palavra torpe,
não entristecer o Espírito Santo, deixando de lado toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia, e sendo uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Queridos, por que Paulo elenca estas coisas que nós devemos fazer para estarmos preparados para a volta de Cristo como principal na nossa vida? Um cafezinho ali na saída para quem acertar. Por que Paulo elenca atitudes nos relacionamentos como o principal que nós devemos fazer para estarmos preparados para a volta de Cristo? Por quê? Ninguém quer arriscar, né? Mas eu vou falar. Se nós pegarmos a lei de Moisés, a lei do Antigo Testamento, toda a lei, aliás, ela continha mandamentos cerimoniais, mandamentos específicos com relação ao culto, mandamentos específicos com relação à nossa vida cotidiana, ao nosso proceder. Mas basicamente toda a lei de Moisés, ela girava em torno de relacionamentos. Primeiro, relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Se a gente pegar os 10 mandamentos, 6 deles, ou metade deles fala de relacionamento para com Deus e metade fala de relacionamentos para com o próximo. Se nós formos para os ensinamentos de Jesus, Jesus basicamente falou e ensinou sobre relacionamentos. Relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. E ele resumiu a lei toda em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Todo mandamento, desde o Antigo Testamento até os ensinamentos de Jesus para os dias de hoje, reflete-se em relacionamentos. E não poderia deixar de ser diferente os ensinamentos do apóstolo Paulo sobre como nós devemos estarmos preparados para a volta de Cristo, senão aperfeiçoando os nossos relacionamentos. Olha, queridos, isso explica tudo, né? Relacionamento é o principal, porque todo ser humano vive de relacionamentos. Alguém já disse que ninguém é uma ilha. Já repararam? Que você depende das pessoas, depende de relacionamentos todos os dias, a todo momento. Quem aqui consegue viver sozinho, sem nada e ninguém? Tipo um ermitão das montanhas. Ninguém, né? Ninguém. Vai depender de alguém. E queridos, o céu fala de relacionamentos também. Ali fala de mesa, fala da grande ceia, fala de comunhão. Uma das imagens que nós temos do céu é de uma grande mesa, onde será celebrada as bodas do Cordeiro, o casamento de Cristo com a sua noiva, a igreja, e todos lá numa só comunhão. Então, se o céu vai ser comunhão, aqui na terra é o lugar de nós treinarmos, aperfeiçoarmos esta comunhão. No Salmo 133, o salmista já dizia: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo suave que desce sobre a barba de Arão e escorre até a orla das suas vestimentas. É como o orvalho que desce do monte Hermon
escorrendo por suas ribanceiras. Ali o Senhor ordena a bênção e a vitória para sempre, a bênção sobre o seu povo. Queridos, olha, a comunhão é tão importante, porque através da nossa comunhão com Deus, que foi refeita através da morte de Cristo, nós vamos para o céu, lá nós teremos comunhão uns com os outros, e enquanto estamos aqui, somos abençoados através dessa comunhão, uns com os outros. Essa comunhão nos traz bênçãos, essa comunhão nos edifica, essa comunhão nos ajuda a crescer. É difícil manter a comunhão? É difícil manter a paz nos relacionamentos, a harmonia nos relacionamentos? E por que é difícil? Valendo também agora um copo de chá para quem acertar. Por que é difícil? Porque nós temos um inimigo que luta contra isso, porque ele sabe que a nossa bênção depende da comunhão. Ele sabe que para nós irmos para o céu nós precisamos dessa comunhão. Ele sabe que para vivermos precisamos dessa comunhão, que essa comunhão é essencial para nós. Então o inimigo vai lutar a todo momento, jogando uns contra os outros, jogando intrigas, trazendo calúnias, fazendo a gente ver aquilo que não é realidade, fazendo a gente desconfiar, fazendo a gente se irritar e pecar. Se você pudesse ver agora as forças espirituais da maldade, olha, aqui nos ares, pelas ruas, quando você entra na sua casa, no seu local de trabalho, se você pudesse ver essas forças do mal agindo nos ares, você ia ficar espantado, mas é isso que acontece. Nós somos cercados de forças espirituais da maldade em todo momento, e ele vai instigando uns contra os outros. Olha, aquele ali não está te olhando meio atravessado, aquela ali tem alguma coisa contra você. Abre a boca, aproveita, fala mal daquele, fala mal daquela, aproveita, xinga aquele, não deixa ele pisar no teu calo não, ele te machucou, vai lá, revida nele. E esses agentes da maldade ficam tentando. Mas o cristão que está seguindo os conselhos do apóstolo Paulo, ele fala: eu não devo mentir, eu devo falar a verdade, é natural que eu me ire, mas eu não vou pecar, não vou dar lugar a esse diabo, não vou falar nenhuma palavra torpe, vou vigiar a porta dos meus lábios, só vou falar palavras que venham edificar, que venham dar graça aos que ouvem, não vou entristecer esse Espírito Santo que está em mim, não vou ter amargura no meu coração, não vou ter ira nem cólera, não vou gritar, não vou falar blasfêmia, vou deixar a malícia de lado, vou perdoar, vou ser benigno, vou ser misericordioso. Leia Efésios 4, 21 a 32, se possível, todo dia antes de sair de casa, gente. Leia. E no final fale: é assim que eu devo proceder hoje. Gente, já pensou todo mundo fazendo e praticando isso? O mundo seria bem melhor, hein? Que bênção, hein? Seu lar, sua família seria melhor, sua casa, a igreja, seu ambiente de trabalho, o lugar onde você vive. Já pensou? Se todos praticassem isso, seria o céu na terra, e é assim que vai ser no céu. Queridos, lá na carta que Paulo escreveu aos Colossenses, capítulo 3, versículos 8 a 17, mesma coisa, mesma toada.
Paulo continua falando de relacionamentos. Ele falou sobre relacionamentos com a igreja em Éfeso, ele falou com a igreja dos Colossenses. Olha só o que ele falou na igreja de Colossos, capítulo 3, versículos 8 a 17. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, olha aí, da cólera, da malícia, da maledicência, parece que está repetindo tudo, né? Das palavras torpes da vossa boca, não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. A misericórdia deve estar entranhada em você, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, longo ânimo, suportando-vos uns aos outros. Não é suportar aqui, não é dizer assim, já que eu não posso amar, eu vou suportar. Não, suportar é servir de suporte. Servir de suporte para o seu irmão, para aquela pessoa que precisa de você. Então, suportando-vos uns aos outros, servindo de suporte uns aos outros, e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E aí, a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos, e a palavra de Cristo habite em vós, abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Olha só, queridos, eu poderia falar ainda do conselho, eu falei dos conselhos do apóstolo Paulo, poderia falar dos conselhos do apóstolo Pedro, que diz assim: semelhantemente, vós mancebos, sede sujeitos aos anciãos, e sedes todos sujeitos uns aos outros. Relacionamento. Revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Para encerrarmos, queridos, depois de tudo isso, depois de todos esses conselhos, a gente pensa, meu Deus, para viver a vida cristã é um desafio. Viver a vida cristã não é fácil. Eu tenho que servir de suporte para o meu irmão, eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, eu tenho que ser benigno, eu tenho que ser longânimo, eu tenho que ser manso, eu não posso deixar palavras más sair da minha boca. Gente, quem consegue ser perfeito um dia?
pensava que era só eu que não conseguia. Vocês também não conseguem, né? Nem um dia. Bichinha terrível que é essa aqui que a gente tem atrás dos dentes, né? É a fera indomável. Mesmo presa entre jaulas, que são os dentes, mesmo presa por uma grossa coleira, que é o pescoço, vez por outra ela escapa e faz um estrago. Fala o que não devia, destrói ao invés de construir, destila veneno ao invés de produzir remédio, derruba ao invés de levantar. Gente, como se livrar dessa bichinha? Hã? Cortando, mesmo assim tem os pensamentos. É verdade, se fosse assim, mudo não pecaria, né? Mas mudo peca. Até sem falar, ele está xingando, está bravo. Eu já vi mudo bravo que xinga mais do que se tivesse a língua. E aí? Gente, não adianta cortar, aliás, é em vão. Se eu não me engano foi Spurgeon, ele disse que ele pensava que depois do batismo, o velho homem morreria, e ele teria então uma nova vida, sem a presença do velho homem do pecado. Mas ele disse, lê do engano, não é que o velho homem sabia nadar, e não foi afogado nas águas do batismo, e aí está ele para me perturbar. Aí o apóstolo Paulo diz, desventurado homem que sou, miserável homem que sou, o bem que eu quero tanto fazer não faço, mas o mal que eu não quero está sempre à minha porta. Quem me livrará desse corpo do pecado? Mas no abatimento dele ele diz, mas graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de seu Filho Jesus Cristo. Por quê? Através de Jesus Cristo, nós nos tornamos justos. Ele levou o nosso pecado, Ele nos substituiu naquela cruz, assumindo todo o nosso pecado, toda a nossa maldade, pagando por todos os nossos erros, tudo isso que nós não conseguimos ser, Ele foi, e tudo aquilo que nós somos, Ele pagou por nós. Então hoje, apesar de carregarmos essa velha natureza, somos perdoados, justificados, somos declarados inocentes, sem culpa, não por nossos méritos, mas por aquele que levou o nosso pecado, que levou a nossa culpa. Ele levou a nossa culpa, e é por isso que nós somos salvos, não é por obras, não é por merecimento. Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie diante de Deus. Olha só, que maravilha, alguém pagou pelos nossos erros, alguém pagou pelos nossos pecados, alguém foi morto no nosso lugar, porque a lei deixava bem clara, a alma que pecar, essa morrerá. E já na graça, Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. Todos pecaram
carecem da graça de Deus, e a consequência do pecado é a morte. Mas o dom gratuito, o presente gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, queridos, para nós terminarmos, para você não sair daqui com essa pergunta na cabeça: como eu posso viver a vida cristã? Olha, tudo que nós fazemos agora é para a glória de Deus. Quer vivamos, quer comamos, quer bebamos, quer durmamos, quer fazemos o que for, façamos para a glória de Deus. Tudo que nós fazemos é em gratidão àquilo que Ele fez por nós. E para você, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, tudo que nós passamos nessa vida é só um pouco de padecimento. Você pensa que você padece muito? Não, aqui a palavra está dizendo que depois de tudo que nós havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Então, para nós vivemos essa vida cristã, Ele mesmo nos aperfeiçoa, Ele mesmo nos confirma, Ele mesmo nos fortifica e Ele mesmo nos fortalece. Mas fortificar e fortalecer não é a mesma coisa? Tem alguma diferença, senão essas duas palavras não estariam aí. Fortificar e fortalecer. Lição de casa, vamos pensar nessas duas palavras. O que é fortificar e o que é fortalecer? Me atiçou a curiosidade agora, porque eu nunca atentei para isso. Fortificar e fortalecer. Parece que é a mesma coisa, mas tem alguma diferença. Na quinta-feira a gente vai discorrer sobre isso aí. Então, olha, o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Vamos ficar em pé, gente, para descansar um pouco? E se precisar, é só chamar. Não precisa de formalidade. O que Ele quer de nós é intimidade. Ele é nosso Pai. Abba Pai. Paizinho, papai. Eu quero intimidade. Ei, calamacharará. Ele é teu Pai. Onde estiver doendo, pode falar para Ele. Qual for a dificuldade, pode chamar Ele. Fale com Ele agora. Chame Ele. Diz aí para Ele qual é o problema. Fala para Ele onde está pegando. Aproveite esse momento. Converse com Ele. Ele está atento te ouvindo. Fale sobre os medos que você tem a enfrentar essa semana, os desafios. Peça para Ele ir à tua frente, porque se precisar é só chamar. Oh, de candalabachara la nashareha, de libananda la da shuriclama, la ba shuricla, de rabana shuricle, de march de hela baricla de me.
Chame Ele nesse momento, clame a Ele, fale com Ele. O Espírito Santo de Deus está curando agora, principalmente emoções. A maior necessidade de cura nesses últimos tempos é a cura emocional, cura das feridas interiores, que tanto tira a paz das pessoas. O Espírito Santo está agora tocando nas suas emoções. Rede candarana shuriclama, rede maia surigime, rede mexere, rede candaraba, rede candaraba. Receba a cura das emoções, receba a visitação do Espírito Santo de Deus. Toca com teu poder, Senhor, toca nas emoções, toca no mais íntimo, Senhor. Toca, Jesus, faz algo novo, novo, novo. Dá-nos um relacionamento pessoal, íntimo contigo, Jesus. Queremos te conhecer mais e mais. Oh, recalamai, deixarananá. Queremos ter, Jesus, esse relacionamento bem próximo, bem perto de Ti, Senhor. Queremos Te sentir, Jesus. Senhor, Senhor, queremos Te conhecer mais e mais. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, recandalana charana, derereia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus Cristo, na mesma noite em que foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado entre vós. E semelhantemente, depois de cear, Ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Faze isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes do pão, beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, examine-se, pois, o homem a si mesmo, depois coma do pão e beba do cálice, porque o que come e bebe indignamente, o come e bebe para a sua própria destruição, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e não tão poucos os que dormem. Porque se nós mesmos nos julgássemos a nós mesmos, não haveria necessidade de sermos julgados pelo Senhor. Queridos, mesa da ceia fala de relacionamento, comunhão. E Ele, Jesus, Ele fez o máximo pelo nosso relacionamento com Ele. Ele fez o máximo pela nossa comunhão, a ponto de entregar a vida dele por nós, para que hoje nós pudéssemos receber a vida dele em nós. Então, quando nós
participamos desse pão, vocês não sabem o que está acontecendo no mundo espiritual. É nós anunciando a morte de Cristo, anunciando que Ele morreu e ressuscitou e voltará. É nós nos apropriando dos benefícios e privilégios da morte dele na cruz. É nós recebendo a vida dele em nós. Olha quanta coisa isso significa. É nós nos lembramos que nós temos um relacionamento eterno com Deus, porque mesa fala de comunhão, e no céu nós vamos ter essa comunhão eterna com Ele, vivendo junto dele para sempre, na mais perfeita, plena e íntima comunhão. Então esse momento da ceia, querido, é um momento de tantos simbolismos, de tantas verdades aqui, olha, materializadas nesses dois elementos, o pão e o vinho. O pão representando o corpo de Jesus, rasgado na cruz por nós, e o cálice contendo o suco da videira, representando o seu sangue derramado por nós. Isso é relacionamento, comunhão total, maravilhosa comunhão. Então, queridos, pense nisso ao participar desse ato. E os obreiros vão estar distribuindo para todos que estiverem em pé, todo mundo que já aceitou Jesus, já foi perdoado os seus pecados, até mesmo os pecados que você cometeu hoje, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Pense nisso.